Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal. Hoje a gente começa a nossa série de vídeos sobre a fisiologia renal. Por que uma série de vídeos? Na verdade eu vou dividir esse assunto em 3 vídeos. Isso porque se trata de um assunto muito importante e bastante longo, com alguns detalhes. E eu não quis nem que esse vídeo ficasse muito longo e nem que acabasse deixando alguns detalhes de lado. Então eu preferi dividir esse vídeo para poder falar do assunto com mais calma e vocês também terem aí um descanso entre um vídeo e outro. Eu acho que vai ficar bem bacana assim. E a gente começa a conversar sobre os rins depois da vinheta. Bom, antes de mais nada, talvez seja importante a gente parar para pensar um pouco nas funções dos rins. Pergunte a qualquer pessoa para que servem os nossos rins. E muito provavelmente você vai ouvir a resposta que é para filtrar o sangue, para retirar do sangue impurezas e toxinas que do contrário poderiam continuar na nossa circulação fazendo mal para o nosso corpo. Bom, não está errado, mas a função do rim ela vai bem além disso. Os rins vão ter a função de regular o volume de líquido extracelular do nosso organismo e também da pressão sanguínea. Isso porque quando o volume de líquido aumenta, a gente vai ter também um aumento da pressão sanguínea arterial. E aí os rins então tratam de eliminar esse excesso de líquido de forma a normalizar o volume do líquido extracelular e normalizar também a nossa pressão sanguínea. Os rins também trabalham na regulação da osmolaridade, da concentração de eletrólitos, de solutos dos nossos componentes líquidos. Da mesma forma, então, o rim vai trabalhar eliminando ou mantendo solutos de forma a manter a nossa osmolaridade num valor constante, num valor adequado para a nossa homeostase. Da mesma maneira, os rins atuam na manutenção do equilíbrio iônico, ou seja, em manter concentrações adequadas de determinados íons, que vão ser muito importantes nas nossas funções metabólicas. Os rins também vão atuar na regulação do pH, da acidez do plasma. E ele vai fazer isso através do equilíbrio entre íons hidrogênio, H+, e íons bicarbonato, o HCO3-. Então, quando o pH estiver muito baixo, ou seja, tiver um pH ácido, os rins tratam de remover H+, e conservar bicarbonato. Por outro lado, se o líquido extracelular estiver muito alcalino, aí os rins vão remover o bicarbonato e conservar o H+. A função mais conhecida dos rins, que é a excreção de resíduos, que nada mais é do que remover subprodutos metabólicos, remover toxinas, remover fármacos, enfim, todos os subprodutos finais do metabolismo que vão ser então excretados, eliminados através dos rins. Por fim, apesar dos rins não serem glândulas endócrinas, eles vão atuar na produção de hormônios, como por exemplo a eritropoetina, um importante hormônio na regulação da produção das nossas hemácias, a renina, que é uma enzima importantíssima, envolvida no balanço de sódio, envolvido na homeostase da pressão arterial. Então os rins têm também essa importante função de produzir hormônios. Então você pode perceber que o rim tem uma gama bem ampla de funções e por isso mesmo ele é um dos órgãos-chave do nosso organismo, um órgão importantíssimo na regulação e na manutenção da homeostase. Apesar do objetivo desse vídeo ser falar
sobre a fisiologia do rim, sobre o funcionamento do rim, é importante a gente fazer uma revisão rápida, sem muitos detalhes, da parte anatômica dos rins e do sistema urinário, porque vai ser muito importante para a gente estudar a função do rim, conhecer um pouco melhor a anatomia, especialmente a anatomia microscópica desse órgão. Então aqui a gente tem uma representação simplificada do nosso sistema urinário, onde a gente pode ver os dois rins, né? E o sangue que chega nos rins através da aorta, que vai dar as duas artérias renais, né? Que trazem o sangue para os rins, e ao mesmo tempo a veia cava inferior, aonde desembocam as veias renais, de onde sai o sangue que circulou no rim. Após todo o processo de filtração, reabsorção e secreção que acontece no rim, a gente vai ter então a urina, que vai deixar o rim através da pelve renal e atingir então os ureteres, né, que são esses dois tubos que saem dos rins e se dirigem à bexiga urinária. A bexiga vai ser uma víscera oca, né, que vai armazenar a urina até o momento em que ela puder então ser eliminada através da uretra, que vai ser o canal, né, excretor final da urina. Fazendo um corte transversal do rim, a gente vê então que o rim ele é todo dividido em duas camadas. Uma camada mais externa, que é o córtex, e essas camadas internas, que são a medula, formada por essas estruturas que são as chamadas pirâmides renais. Essas camadas elas vão ser formadas pelo arranjo de pequenos túbulos microscópicos que são os néfrons. Os néfrons nada mais são do que as unidades funcionais do rim. Todo o processo de filtração, de reabsorção e de secreção vão acontecer dentro dos néfrons, e esses néfrons vão afluir em ductos coletores que por sua vez vão desembocar nos cálices renais, né, cálices menores, cálices maiores, que por fim vão chegar na pelve renal, que representa então a saída para o ureter, né, por onde a urina é eliminada dos rins. Então aqui a gente tem a representação de um néfron, né, que é esse sistema tubular. O néfron começa nessa porção dilatada aqui, que é a cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é onde vão chegar os vasos sanguíneos, né, que vão começar o processo de filtração renal. A cápsula de Bowman, ela continua então como esse túbulo, que é o túbulo contorcido proximal. Aí o rim vai então dar essa grande alça, né, que é um túbulo intermediário chamado de alça de Henle. Depois a gente tem o túbulo contorcido distal, que por sua vez vai desembocar num ducto coletor que vai estar recebendo o produto final não de um, mas de vários néfrons, né? Esse ducto coletor é que vai chegar lá nos cálices e desembocar neles a urina. O sangue entra no néfron aqui pela cápsula de Bowman. Nessa região da cápsula de Bowman, a gente vai ter essa estrutura que é um enovelamento de vasos sanguíneos, que é o chamado glomérulo. Como eu disse no começo, o sangue chega aos rins através da artéria renal. Essa artéria renal, no momento que ela adentra nos rins, ela vai se ramificando, né, dando ramos cada vez menores, até que a gente tem uma arteríola aferente. Essa arteríola, ela vai então entrar na cápsula de Bowman e ela vai formar um grande enovelado de vasos, né, que a gente está vendo aqui, que é o glomérulo. O sangue então vai circular por dentro do glomérulo e vai em seguida sair através da arteríola eferente. É quando o sangue estiver passando dentro do glomérulo, né, com suas paredes capilares bem finas, né, que vai ocorrer o processo de filtração, ou seja, de passagem de líquidos dissolutos, né, de dentro dos vasos para a cápsula de Bowman, que é a primeira porção do néfron. Nessa outra figura a gente vê então que o sangue chega pela arteríola aferente,
circula, né, por essa rede capilar do glomérulo, onde vai acontecer o processo de filtração, e aí o sangue sai então através da arteríola eferente. Então essa figura é uma figura mais complexa, né, mas é uma visão mais realista e uma visão integrada, né, dos túbulos e dos vasos que vão estar envolvidos em cada néfron. Então, como eu disse, aqui a gente tem uma artéria que, em última análise, veio lá da artéria renal, né, ramo da aorta que adentrou no rim, e aí a gente tem uma arteríola aferente, que é a arteríola então que vai penetrar na cápsula de Bowman e formar o glomérulo, né, que é esse emaranhado aqui de capilares, né, onde vai acontecer o processo de filtração. Você nota então que depois de circular no glomérulo, o sangue sai através da arteríola eferente e vai se formar então uma grande rede que vai estar enovelada em volta dos túbulos do néfron, né? Uma grande rede de capilares peritubulares que vão, em última análise, convergir para uma veia que, no final das contas, vai dar a veia renal, que é a veia que sai dos rins, levando o sangue venoso filtrado para fora dos rins. Outra coisa que é importante da gente ver nessa figura é o real caminho, né, que o néfron faz, e isso vai ser muito importante mais à frente. Então a gente vê aqui a cápsula de Bowman, né, depois a gente tem o túbulo contorcido proximal, né, que vai dar a alça de Henle, e vocês notam que o túbulo contorcido distal ele vai estar do lado do túbulo proximal, né, bem próximo aqui à cápsula de Bowman, ao glomérulo, e isso vai ser muito importante no processo de regulação da filtração glomerular. No final, o túbulo distal então desemboca num ducto coletor, como eu disse, junto com vários outros néfrons, de forma a recolher, né, a urina sendo produzida em vários néfrons. Como eu disse, o néfron ele é a unidade funcional dos rins. E cada um dos nossos rins vai ter mais de 1 milhão de pequenos microscópicos néfrons que vão estar desembocando em ductos coletores, e esses ductos coletores vão levar essa urina recolhida para a pelve renal e para o ureter, né, de forma a atingir a bexiga urinária, aquela urina recém-formada. Para vocês terem uma ideia, passam pelos néfrons diariamente cerca de 180 litros de plasma. Ora, é impossível a gente eliminar essa quantidade, né, de líquido todos os dias. A gente ficaria desidratado em poucas horas. Porém, a gente sabe que o volume, né, de urina que nós eliminamos por dia é de cerca de 1,5 litro apenas. Então, mais de 99% do plasma, né, que chega nos néfrons acaba sendo reabsorvido e voltando para a circulação, e apenas 1,5 litro é eliminado na urina. Então a gente diz que o processo de filtração é um processo que acontece exclusivamente numa estrutura do rim, que é o chamado corpúsculo renal. O corpúsculo renal nada mais é do que a união entre o glomérulo e a cápsula de Bowman. Nessa região a gente vai ter, né, uma adaptação das paredes, tanto dos capilares glomerulares quanto da parede da cápsula de Bowman, que vai revestir o glomérulo, né? Essas paredes são modificadas de forma a permitir uma passagem muito mais livre, né, do plasma ali naquela região. Esse é o processo de filtração. Porém, o rim ainda vai participar de outros dois processos. Como eu disse, nem todo o filtrado, né, que chega no néfron pode ser eliminado, porque 180 litros de plasma passam pelo néfron todos os dias. A gente sabe que grande parte disso é reabsorvido. E esse processo de reabsorção vai acontecer dentro do néfron, né, depois que esse filtrado sai da cápsula de Bowman, né, vai acontecer ali nos túbulos contorcidos e na alça de Henle. Além disso, a gente ainda tem um terceiro processo, que é o processo de secreção.
A secreção é um processo que vai remover algumas moléculas específicas do sangue, né, e jogar essas moléculas no filtrado para serem eliminadas. Embora tanto filtração quanto secreção seja um movimento de dentro do sangue para o néfron, a gente vai ver que existem diferenças muito grandes entre os dois processos, uma vez que a filtração é um processo muito mais livre, enquanto que a secreção é um processo altamente seletivo. Então a gente está vendo aqui uma visão simplificada e esquematizada, né, dos três processos que acontecem nos rins. A gente tem o sangue chegando pela arteríola aferente, passando pelo glomérulo, e aí na união do glomérulo com a cápsula de Bowman, que é essa estrutura que a gente chama de corpúsculo renal, vai acontecer o primeiro processo, que é a filtração. A gente está vendo aqui então, né, a filtração, que significa saída de material do sangue para o lúmen. Esse filtrado, então, ele vai circular por toda a extensão do néfron, né, passando pelo túbulo contornado proximal, pela alça de Henle e pelo túbulo contornado distal, até chegar no ducto coletor, e aí aquilo que permaneceu dentro desse sistema tubular vai para a bexiga e para o meio externo. E aí a gente lembra daquela figura que eu mostrei lá atrás, onde a gente tinha, né, em toda a extensão do néfron, uma ampla rede de capilares peritubulares, né, ao redor desses néfrons. E essa rede está ali não é à toa, é porque esses capilares vão estar em contato íntimo com os túbulos do néfron e vão estar participando do processo de reabsorção, que é quando a gente vai ter passagem de substâncias e de líquido do lúmen do néfron de volta para o sangue, e isso vai acontecer em toda a extensão do néfron. E a gente vai ter também o processo de secreção, né, onde a gente vai ter algumas substâncias que porventura não tenham sido filtradas, mas que precisam ser eliminadas, que vão estar passando então do sangue para dentro do néfron. De forma que existe uma equaçãozinha muito simples para a gente poder raciocinar, né, aquilo que é excretado através dos rins, né, que diz que a quantidade de soluto excretada vai ser igual àquela quantidade que foi filtrada menos a quantidade que foi reabsorvida mais a quantidade que foi secretada. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter uma quantidade de soluto filtrada, mas dessa quantidade de soluto, algo vai voltar para dentro do sangue, no processo de reabsorção. Outra parte vai ser secretada, vai ser adicionada àquela quantidade de soluto que foi filtrada inicialmente. E isso vai formar, então, a quantidade de soluto que vai deixar o organismo, vai para o meio externo, através da bexiga urinária e da uretra. Então agora a gente vai detalhar um pouquinho mais o processo de filtração que acontece ali no corpúsculo renal, entre o glomérulo e a cápsula de Bowman. E aí no próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre reabsorção, e no terceiro vídeo a gente fecha a série falando sobre a secreção renal. Então a filtração é o primeiro passo na formação da urina. E como eu disse, ele consiste na passagem do plasma, né, do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. A filtração é um processo extremamente inespecífico. Quer dizer que, de maneira totalmente não seletiva, uma parte do plasma que está passando ali dentro do glomérulo vai acabar caindo na cápsula de Bowman. E aí todos os solutos que estão naquele plasma acabam indo, né, para dentro da cápsula de Bowman. Apenas as proteínas plasmáticas em situações normais não passam do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. É óbvio que todo o sangue que passa por dentro do glomérulo não vai ser filtrado, senão o que a gente teria saindo do glomérulo seria uma massa sólida de células sanguíneas e proteínas plasmáticas que obviamente não iam conseguir circular mais pelo sangue. Pelo contrário, de tudo que passa por dentro do glomérulo, 20% do plasma é filtrado. Os 80% restantes eles seguem através da arteríola eferente, passando então pelos capilares peritubulares. E a porcentagem
né, do volume total do plasma que passa do glomérulo para a cápsula de Bowman é o que a gente chama de fração de filtração, que corresponde a mais ou menos 20%, né, do volume total de plasma. Desse plasma que é filtrado, apenas 1% desse volume vai acabar sendo excretado através da urina. Mas como é que se dá então o processo de filtração? Como é que o plasma passa de dentro do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman? Então, aqui a gente tem novamente a representação da arteríola aferente, né, dando as ramificações do glomérulo e a arteríola eferente. Toda substância que passa dentro do glomérulo e é filtrada para dentro da cápsula de Bowman, ela vai ter que atravessar uma determinada barreira. É isso que a gente vê aqui nessa outra figura. Então, toda substância que é filtrada, ela precisa fazer esse movimento aqui, né, saindo de dentro do capilar para o interior da cápsula de Bowman. E para isso, ele vai ter que atravessar uma barreira. Essa barreira é uma barreira tripla. Então, se a gente fizer um aumento aqui em uma determinada porção dessa barreira, a gente vai ver que a substância que é filtrada, né, ela está aqui no lúmen do capilar, ela vai ter que atravessar o endotélio do capilar, ela vai ter que atravessar uma pequena lâmina basal e vai ter que atravessar uma parede da cápsula de Bowman que vai estar recobrindo o glomérulo formado por várias células que são chamadas de podócitos. A primeira barreira, então, é o endotélio. E o capilar do glomérulo é um capilar do tipo fenestrado, ou seja, existem vários espaços entre as células endoteliais. Esses espaços, esses poros, eles vão permitir a passagem da maioria dos componentes do plasma, com exceção das células do sangue. Em seguida, a gente tem a membrana basal, né? A membrana basal, ela é uma camada formada de glicoproteínas, colágeno e outras proteínas. Essa lâmina basal, ela acaba atuando como uma peneira, né? Onde a maioria das proteínas plasmáticas, elas não vão conseguir passar e vão ficar para trás, né? Deixando o filtrado passar adiante sem elas. Por fim, o filtrado tem que passar pelo epitélio da cápsula de Bowman, formado por essas células que são chamadas de podócitos. Entre elas vão existir também, né, espaços que são fendas de filtração, por onde o filtrado passa para a luz da cápsula de Bowman. Essas fendas de filtração, elas vão ser fechadas por uma membrana semiporosa. Essa membrana, ela vai impedir a passagem de proteínas plasmáticas que porventura tenham chegado até a membrana basal. Bom, e quais são as forças que vão atuar nesse processo de filtração, que vão estar contribuindo ou dificultando o processo de filtração? Então a gente vai ter 3 forças de pressão que vão estar atuando ali, ajudando ou impedindo a filtração glomerular. A primeira pressão é a pressão hidrostática, né, do sangue no capilar. Essa pressão hidrostática nada mais é do que a força, né, que o sangue faz na parede do capilar quando ele está passando por ela. Portanto, é uma força a favor da filtração. E é fácil a gente entender que quanto maior a pressão arterial, maior a pressão com que o sangue chega dentro do glomérulo, maior vai ser essa pressão hidrostática de filtração. A segunda pressão vai ser a pressão coloidosmótica do plasma, né, no capilar. A pressão coloidosmótica é aquela pressão que gera um gradiente de concentração, ou seja, um gradiente que promove a passagem do solvente do lugar que está menos concentrado para o lugar que está mais concentrado. Nesse caso, a pressão coloidosmótica é uma pressão que favorece a volta do líquido de dentro da cápsula para dentro do capilar, por causa das proteínas plasmáticas que estão no capilar, não passam, né, para dentro da cápsula de Bowman, e a gente acaba tendo então uma pressão coloidosmótica muito maior dentro do capilar do que na cápsula de Bowman.
Por fim, a gente tem que lembrar que a cápsula de Bowman ela é um espaço fechado, então à medida que o líquido vai saindo do capilar para dentro da cápsula, a gente vai ter uma pressão desse líquido sobre as paredes da cápsula, como que se opondo à chegada de mais líquido ali na cápsula de Bowman. Essa então seria uma pressão contra a filtração. Porém, tanto a pressão hidrostática na cápsula de Bowman quanto a pressão coloidosmótica no capilar, que são duas pressões contrárias à filtração, essas duas pressões somadas ainda serão menores do que a pressão hidrostática do capilar, que promove então a filtração do líquido de dentro do capilar para dentro da cápsula de Bowman. Como eu disse, esse é um processo totalmente inespecífico, não tem nenhum tipo de seletividade, né, no filtrado que está chegando na cápsula de Bowman. Tudo que está passando ali, à exceção das proteínas plasmáticas e das células sanguíneas, vai estar sendo transportado junto com o líquido para dentro da cápsula de Bowman. O volume de líquido que sai de dentro do capilar para dentro da cápsula de Bowman por unidade de tempo é o que a gente chama de taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular, como eu já disse, ela é de cerca de 180 litros por dia, ou cerca de 125 ml por minuto. Isso quer dizer que os rins vão filtrar todo o volume sanguíneo, né, do nosso corpo cerca de 60 vezes por dia. E o que vai definir, né, a taxa de filtração glomerular? O que vai influenciar a taxa de filtração glomerular? Primeiro, aquela pressão resultante, né, que vai vir a partir da pressão hidrostática do capilar, menos a pressão coloidosmótica do capilar, menos a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Então esse é o primeiro fator que define qual que é a taxa de filtração glomerular. O outro fator que a gente chama de coeficiente de filtração, que vai depender da área total de superfície de troca, né, entre capilar glomerular e cápsula de Bowman. Obviamente, quanto maior a área de superfície, maior a taxa de filtração. Além disso, esse coeficiente de filtração depende também da permeabilidade, né, daquela interface capilar-cápsula, que vai permitir a maior ou menor passagem de filtrado por ali. A taxa de filtração glomerular ela é um processo relativamente constante e a gente vai ter um controle muito rigoroso, né, dessa taxa de filtração, e esse controle é feito através do fluxo sanguíneo que chega no glomérulo. Então a gente vai ter um controle tanto na arteríola aferente quanto na arteríola eferente, de forma a aumentar ou diminuir o fluxo, né, através do glomérulo, para aumentar ou diminuir a filtração glomerular. Então vejam, se eu aplico uma resistência na arteríola aferente, eu vou estar reduzindo a quantidade de sangue que chega, né, no glomérulo. Eu vou estar diminuindo o fluxo sanguíneo renal, aumentando o fluxo sanguíneo para outros órgãos. Como eu vou estar diminuindo o fluxo sanguíneo renal, eu vou ter menos sangue chegando, né, no glomérulo, menor pressão sanguínea capilar, menor pressão hidrostática e menor taxa de filtração glomerular. Por outro lado, se eu crio uma resistência na arteríola eferente, então eu vou estar dificultando a saída do sangue, né, de dentro do glomérulo. Então é como se o glomérulo ficasse encharcado de sangue, né, com uma maior pressão de sangue, porque o sangue está tentando sair ali pela arteríola eferente, mas tem uma resistência, tem uma barreira impedindo que ele flua livremente. Isso então vai causar um aumento na pressão hidrostática aqui no glomérulo. Aumento da pressão hidrostática gera um aumento na taxa de filtração glomerular. Essa regulação da taxa de filtração glomerular é um processo que o rim faz localmente. O próprio rim tem um processo de autocontrole da taxa de filtração glomerular. Esse controle ele se dá principalmente para proteger
né, os capilares, para proteger as membranas de filtração de pressões sanguíneas muito altas, que poderiam danificar essas estruturas. E a gente vai ter basicamente dois tipos de resposta, que é a resposta miogênica e a retroalimentação túbulo-glomerular. A resposta miogênica é uma resposta de autorregulação, que é uma resposta padrão das arteríolas sistêmicas. O que acontece? Quando há um aumento da pressão sanguínea, né, da pressão que está chegando na arteríola aferente, a gente vai ter então o estiramento, né, da musculatura lisa da arteríola aferente em resposta a essa maior pressão que está chegando ali. Esse estiramento vai gerar uma resposta que é uma despolarização dessa musculatura lisa. Essa despolarização vai provocar abertura de canais de cálcio, provocando então a contração da musculatura lisa. Vai ter então uma contração da arteríola aferente e aí vai acontecer aquilo que eu mostrei no slide anterior, né? A gente vai ter um menor fluxo para dentro do glomérulo, diminuindo assim a taxa de filtração glomerular. Se pelo contrário eu tenho uma diminuição da pressão arterial, pelo mesmo mecanismo a gente vai ter uma dilatação maior, né, do músculo liso da arteríola, abrindo essa arteríola, deixando essa arteríola mais dilatada, promovendo uma maior passagem de sangue, né, por essa arteríola, aumentando assim a taxa de filtração glomerular. Então essa é a resposta miogênica ao aumento ou diminuição da pressão, aumentando ou diminuindo a taxa de filtração glomerular. Já a retroalimentação túbulo-glomerular vai ser uma resposta parácrina, né, através da liberação de substâncias que vão responder ao maior ou menor fluxo de líquido através da alça de Henle. Nessa região aqui do néfron, né, a gente vê que a porção final da alça de Henle, a porção final da parte ascendente da alça de Henle, ela passa aqui entre a arteríola aferente e a arteríola eferente. Essas duas arteríolas fazem como que uma pinça, né, pegando ali a porção final da alça de Henle ascendente. Essa região é chamada de região justa glomerular, ou sistema justa glomerular, ou ainda aparelho justa glomerular. Agora, se eu fizer um corte aqui nessa região, a gente vai ter essa outra figura aqui, onde a gente tem então aqui o corpúsculo renal, né, com o glomérulo, cápsula de Bowman, arteríola aferente chegando, arteríola eferente saindo, e aqui um corte do túbulo, né, dessa região aqui da alça de Henle, mostrando a luz do tubo e a parede desse tubo. Nessa região a gente tem uma porção de células modificadas do túbulo que são chamadas de mácula densa. As células da mácula densa, elas vão ter uma grande sensibilidade à concentração de sais que passam no túbulo nessa região. Essas células vão detectar a concentração de NaCl. Quando aumenta a quantidade de NaCl que está passando aqui pela mácula densa, quando tem muito sal passando ali nesse túbulo, a gente vai ter então que essas células da mácula densa vão enviar um sinal parácrino para a arteríola aferente que está vizinha a ela, causando uma vasoconstrição nessa arteríola aferente, diminuindo a filtração. Por outro lado, uma diminuição na concentração de NaCl, né, aqui no túbulo, vai provocar uma redução da resistência na arteríola aferente, o que vai aumentar a pressão hidrostática, né, aumentando assim a filtração glomerular e retornando essa filtração glomerular aos valores normais. Existe ainda um outro mecanismo, né, que a redução do NaCl aqui no túbulo vai estimular a mácula densa, e a mácula densa vai promover um aumento na produção de renina pelas células justaglomerulares, que são essas células aqui, células modificadas na parede, tanto da arteríola aferente quanto da arteríola eferente.
a liberação de renina, em última instância, vai provocar um aumento na concentração de angiotensina 2, que provoca uma contração da arteríola eferente. Isso vai aumentar a pressão hidrostática glomerular, aumentando assim a filtração glomerular. Agora então, resumindo esse mecanismo, a gente tem uma diminuição da pressão arterial, que consequentemente gera uma redução da pressão hidrostática glomerular, causando uma diminuição da filtração glomerular. Diminuiu a filtração glomerular, vou ter uma menor concentração de NaCl no túbulo. A mácula densa, então, vai detectar essa diminuição de NaCl e vai agir sob dois mecanismos. Diminui a resistência arteriolar aferente. Diminuiu essa resistência, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática glomerular, né, compensando essa diminuição inicial. Por outro lado, eu também vou ter aumento da produção de renina em resposta a essa menor concentração de NaCl, aumentando a angiotensina 2, aumentando a resistência arteriolar eferente. Com isso, mais uma vez, eu aumento a pressão hidrostática glomerular e aumento a taxa de filtração glomerular. Com isso, nós terminamos a primeira parte do nosso estudo da fisiologia renal, a parte da filtração. Então, aonde nós estamos até agora? A gente teve o sangue chegando ao glomérulo através da arteríola aferente, e aí no corpúsculo renal, que é a união do glomérulo com a cápsula de Bowman, a gente teve o processo de filtração, um processo altamente inespecífico, onde apenas proteínas plasmáticas e células do sangue não passam, né, para a cápsula de Bowman. 20% de todo o plasma que passa pelo glomérulo vai para a cápsula de Bowman. Os 80% restantes saem pela arteríola eferente e vão então para os capilares peritubulares. Como produto da filtração, a gente tem então esse filtrado, que é uma solução de concentração semelhante, né, em termos de íons e eletrólitos, à concentração do plasma, né, já que houve uma passagem ali inespecífica, né, sem que houvesse nenhum tipo de seleção daquilo que está passando para a cápsula de Bowman. Esse filtrado segue agora para o restante do néfron, passando pelos túbulos contornados e pela alça de Henle, onde vão acontecer a reabsorção e a secreção, processos que, terminados, vão dar origem à urina, que vai ser eliminada então pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre o processo de reabsorção, um processo importantíssimo na fisiologia renal, porque nem tudo que passou, né, do capilar para o filtrado na cápsula de Bowman pode ser eliminado. Pelo contrário, muita coisa tem que ser reabsorvida, tem que voltar para a circulação, tem que ser reaproveitada pelo organismo. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender e que tenha sido proveitosa essa videoaula. Não deixe de dar um joinha aqui embaixo se você gostou do vídeo, para ajudar a divulgar o canal, e se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!